Olha só, a grande verdade é que a maioria das pessoas não reprova em provas importantes por falta de inteligência, não. O problema é a falta de estratégia. Então, hoje a gente vai decodificar o cheat code para passar em concursos, em vestibulares, tudo baseado na ciência e, claro, na prática de quem já conseguiu chegar lá. Bom, para começar, a gente precisa entender a falha no sistema. Sabe, tem muito candidato dedicado que reprova e fica achando que o problema é com ele. Mas e se o problema não for a quantidade de esforço, e sim um método que está sendo usado? E aqui, vem a verdade nua e crua. O problema não é a falta de esforço. Isso é como correr numa daquelas rodinhas de hamster, sabe? Você corre, corre, corre e não sai do lugar. O verdadeiro problema é a falta de direção. É pegar toda essa energia e usar do jeito errado. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muita gente, né? Todas aquelas horas de dedicação que parecem simplesmente ir pelo ralo, bem no momento mais importante. Afinal, o que está acontecendo aqui? A questão é a seguinte, não é um problema de hardware, ou seja, não tem nada de errado com o seu cérebro, com a sua capacidade de aprender. O problema é de software. É um método. É como usar um sistema operacional de estudos antigo, totalmente ultrapassado, que simplesmente não foi feito para a alta performance que as provas de hoje em dia exigem. Então vamos lá, para o primeiro hack. Para a gente aprender de verdade, a primeira coisa é entender a configuração padrão do nosso cérebro. E olha que louco, ele foi projetado para esquecer. É isso mesmo. 50%? Esse número é bem assustador. As pesquisas mostram que até metade do que a gente estuda hoje pode, simplesmente sumir da memória em 24 horas. Exatamente, metade de todo o esforço jogado fora. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra isso perfeitamente. Essa é a famosa curva do esquecimento. É a prova científica dessa falha do nosso sistema. Basicamente, o cérebro não guarda informação que não é usada com frequência. Para ele, é simples. Se não usa, não é importante. Então, pode descartar. Beleza, então como é que a gente vence essa configuração padrão do cérebro? O cheat code para isso é a repetição espaçada. É essa a chave para a gente sinalizar para o cérebro: ei, essa informação aqui é importante, guarda ela na memória de longo prazo. Certo, vamos instalar o próximo protocolo. Porque olha só, não adianta só saber que a gente precisa revisar. Tem que fazer isso do jeito certo. E é aí que entra a diferença gigantesca entre estudo ativo e estudo passivo. E aqui a neurociência é super clara, não tem discussão. Métodos passivos, aqueles mais comuns, tipo só grifar o texto, ficar relendo, resumindo, eles têm uma eficácia muito baixa. Agora, as técnicas ativas, como fazer testes práticos, espaçar os estudos, essas sim são comprovadas cientificamente e têm uma eficácia altíssima. O conceito principal por trás disso tudo é a tal da recuperação ativa. Pensa assim, é você forçar o seu cérebro a buscar a informação lá dentro, e não só olhar para ela e reconhecer passivamente. Cada vez que você faz essa busca, a conexão daquela memória fica mais forte. É como malhar o cérebro. E um protocolo super prático para colocar a recuperação ativa em ação é a técnica de Feynman. É genial, porque ao se forçar a explicar algo de forma simples, as falhas no seu próprio entendimento ficam óbvias. O estudo vira quase um diagnóstico mostrando exatamente onde você precisa reforçar. E que tal a gente pegar uma atividade que normalmente é super passiva, como grifar um texto, e transformar numa ferramenta ativa? Sim, é totalmente possível. A gente vai instalar outro protocolo, o grifo ativo. A estratégia aqui é usar um sistema de código de cores, bem como a gente vê nesse exemplo. Sei lá, pode ser verde para o conceito principal, amarelo para as características e vermelho para aqueles pontos de atenção, as exceções, sabe? Isso transforma o ato de passar o marcador, que é super passivo, numa análise ativa e bem estruturada do texto. É outra coisa. Agora, vamos para um pilar que talvez seja o mais crítico de todos. Porque, vamos ser sinceros, de que adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se o seu sistema emocional não está protegido para aguentar a pressão no dia da prova? É exatamente isso que define o jogo. O conhecimento técnico te leva até a porta da aprovação, mas é o controle emocional que faz você atravessar essa porta. Sem ele, todo o preparo, meses, às vezes anos de estudo, pode ir por água abaixo quando a pressão aperta. E esses são os erros mais comuns que causam a queda do sistema. São vulnerabilidades que a gente já conhece, que afetam até os candidatos mais preparados. Mas a boa notícia é essa. Justamente por serem previsíveis, elas podem ser evitadas. Como diz a especialista Célia Leite, uma psicóloga e servidora pública, não basta administrar o tempo, é preciso administrar o nervosismo e a ansiedade também. Ou seja,
A gestão emocional é tão, mas tão importante quanto a gestão do tempo. Uma coisa valida a outra. Por isso, a gente tem que pensar no preparo emocional como um verdadeiro firewall para nossa mente. É ele que protege todo o conhecimento que a gente adquiriu, garantindo que ele vai estar lá, acessível, bem na hora que a gente mais precisa. Beleza. Agora chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que a gente integra esses hacks para o cérebro e o firewall para a mente num sistema operacional só, um sistema de alta performance? Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. Para cada falha comum do sistema, como o esquecimento, a gente tem um hack cerebral, que é o protocolo de estudo, e um firewall mental, que é a proteção. Então, para o esquecimento, repetição espaçada e gestão da ansiedade. Para a aprendizagem passiva, recuperação ativa e construção de confiança. E para a pressão da prova, estudo estratégico e neutralização do estresse. Juntos, eles criam uma solução completa à prova de falha. A mensagem final, o grande segredo, é este. Pare de focar em estudar mais horas. Comece a estudar de forma mais inteligente. O objetivo não é acumular tempo, mas sim aumentar a eficácia de cada minuto que você investe. Então a pergunta que fica é: tá na hora de parar de colecionar material de estudo e começar a colecionar aprovações? Com as ferramentas certas em mãos, o foco agora muda. Não é mais sobre acumular conhecimento, e sim sobre aplicar a estratégia que de fato leva ao resultado.